tarde, boa noite, meus queridos ouvintes nerds. Está começando mais um episódio do Sobretudo Nerd Podcast. Meu nome é Vinícius Prado e aqui comigo está... Guilherme Vendramini. E aí, galera, como é que vocês estão? Quanto tempo que a gente não se fala, né? Mas vamos aí, mais um episódio do nosso querido SBN. Estamos de volta com mais um episódio sobre a nossa série, sobre o Angra. Estamos trazendo o 7º álbum de estúdio da banda. Este que é considerado por muitos o pior CD da banda. Muitos consideram esse. Muitos falam mal, é um dos álbuns mais criticados. Esse que traz uma poesia, traz William Shakespeare como a principal fonte de inspiração. Estamos falando do Aqua, um CD que foi lançado em 2010 e traz o retorno de uma pessoa muito especial para a banda, né? É isso aí, o Ricardo Confessório, baterista da época do Angels Cry, da primeira formação, né? Ele retorna à banda. Eu fiquei bem surpreso na época. E eu não estava acompanhando muito, né? Noticiário, eu lembro que eu fui na FINAC e tinha uma revista de metal. E tava lá uma formação do Angra com o Ricardo Confessori na capa da revista. Eu falei, que isso? E os caras já estavam aí fazendo turnê tudo e logo iriam gravar o Aqua. E também este que é o álbum derradeiro da passagem de Edu Falaschi pelo Angra. O último CD gravado com a banda. O Edu que veio sair da banda lá em 2012, desculpa. Então temos chegadas e saídas de membros nesse álbum. Também o único CD depois que o Ricardo gravou. Já no próximo é o Bruno que faz as baterias, que é sobre a baqueta do Angra. Então temos aí um álbum com chegadas e partidas que foi considerado por muitos aí o mais criticado de todos, né? Então, e criticado, eu acho que de forma injusta, né? Na minha opinião, de forma injusta. Eu acho que o que peca um pouco no CD não é nem as músicas, a qualidade das músicas, mas sim a mixagem, a pós-produção realmente fica a desejar. Mas eu acho que não é o suficiente aí pra galera crucificar o álbum como crucifica. É que é aquela história, depois do Temple of Shadows, o Angra colocou o bastão tão lá em cima que tudo que veio depois sempre foi comparado, e até hoje é comparado aí, mas não é igual ao Temple of Shadows, e o povo ainda fica nessa até hoje. Exatamente, o pessoal se baseia muito no Temple of Shadows para julgar a nova formação, e a partir disso eles se decepcionam com qualquer coisa que foi feito depois. A gente já falou sobre a Aurora, que passou por esse peso, e o Aqua também sofre essa mesma cobrança, essa esperança de que seria feito um Temple of Shadows. E o legal da banda é que eles não voltaram para essa estaca, né? Não cederam à pressão do fã e resolveram fazer uma coisa nova, e que veio do Aqua. E esse CD que é esperado totalmente na comédia de William Shakespeare chamada Tempestade, eu acho que revoluciona realmente a ideia do Angra, que dessa vez não cria uma história própria, eles se baseiam numa peça bem consagrada de William Shakespeare, e que eu acho bem interessante isso, porque trabalhar uma obra tão diferente, então assim, eles poderiam ter feito Ações de uma Noite de Verão, Hamlet, Romeu e Julieta, mas eles focou na Tempestade, que nem é tão conhecida assim pelos mais aclamados fãs da cena, mas que revolucionou, assim, é um CD que não inova em nada na questão de percussão, de bateria, de guitarra, nem nada, mas é um CD melódico, que traz composições bonitas, que traz melodias muito bem feitas, peca assim na mixagem, eu que não entendo nada, pude sentir a diferença, igual eu falei pra você, agora que a gente está fazendo toda essa audição dos CDs, você consegue perceber que a questão de sonoridade é diferente dos outros álbuns. Parece que o som fica meio oco, não sei, eu não consigo explicar, mas você consegue sentir. E isso o pessoal foi criticado bastante. E até recentemente o Felipe Andreoli fez a produção de novo de uma música desse CD. Não sei se eles têm planos para lançar de novo, o que eles pretendem fazer, mas eles fizeram a Rising Thunder, né, Gui? Foi The Rage of the Waters. The Rage of the Waters, ele remixou, fez tudo de novo e realmente deu uma outra cara pro CD. Eu acho que foi bem legal essa parte de revisitar um CD de 10 anos atrás que é muito criticado até hoje pelos fãs da banda. O que você tem a dizer sobre essa parte de mixagem? Eu não entendo nada, assumo. Coincidentemente foi o primeiro CD mesmo, full length, né, que fala, de estúdio do Angra, gravado no Brasil. Então o Angra desde o Angels Cry sempre tinha gravado fora. Coincidentemente foi gravado aqui, eu acho que não é essa a razão da mixagem ser ruim. Foi um erro na mão ali, né, na hora de mixar, acabou, as escolhas foram feitas de forma errada, não quer dizer nada que em questão de equipamento ou profissionais brasileiros serem inferiores, nada disso.
Mas houve sim, o Felipe recuperou, e quem puder confere lá, tem no canal dele, o Angra postou depois, mas o Felipe ele recuperou, o Felipe Andreoli, baixista do Angra, ele recuperou a The Rage of the Others, e assim, 10 anos depois, você escuta a música de novo e ouve coisas que no CD você não conseguia ouvir, porque a mixagem era muito seca, muita coisa ficou escondida, né? Então tem algumas partes, orquestrações, tudo que já estavam lá, mas não eram audíveis. Então parece até que ele incluiu essas coisas depois, mas não foi. São itens, são passagens que já estavam lá e a gente não conseguia ouvir. E uma coisa que é muito criticada, né, nesse CD, era óbvio que ia ser assim, e na época que eles estavam gravando eu já imaginava que fosse ter essa parte dos fãs assim, foram as viúvas do Aquiles, né? Que o Angra acumula viúvas. Até então tinha só as viúvas do André e da galera da primeira formação, e depois esse é o primeiro CD sem o Aquiles Priester, né? Aí já vieram as viúvas do Aquiles, que porque o Ricardo é inferior, porque ele toca menos, tal, enfim, sempre tem essa galera aí. Então esse também foi um ponto muito forte de crítica em cima da banda, né? Não temos mais o Aquiles, o melhor baterista do mundo, tal, ninguém consegue substituir ele à altura. Eu já acho que pelo que eles buscavam no CD, a musicalidade que eles buscavam, eu acho que não teria baterista melhor do que o Ricardo Confessori para fazer ali a parte percussiva das músicas. E acho que ele fez o melhor que ele pôde ali, ficou muito bom. As linhas de bateria realmente são mais simples do que o do Aquiles, porque o Ricardo tem um estilo de bateria diferente, mas eu acho que combinou certinho pelo que a banda queria passar naquele momento. E de fato essa história de viúvas é uma coisa que persegue muito tempo o Angra, né? E vai acontecer logo após a saída do Edu e a entrada do novo vocalista. E as pessoas criticam muito as saídas e entradas da banda, né? Mas assim, eu acredito que o Angra é maior do que os seus próprios membros, né? Então a gente fica preso a Y que saiu, a X que entrou, a fulano que fez, a gente não pode se deixar levar nessa onda, né? Recentemente voltou a surgir conversa sobre a saída do Aquiles, a saída do Edu, a entrada do Marcelo, do Bruno, do Fábio, e isso acaba gerando muito movimento errado em torno da banda, que não é o foco, né? Porque convenhamos, a gente não está aqui por causa dos membros, nós estamos aqui por causa da música, né? A música se sobrepõe ao artista, creio eu, então o artista nunca é maior do que a arte, senão se for isso está errado. Então não importa quem tinha assumido as baterias da banda, quem assumiu o vocal após a saída, o importante é o legado que foi deixado. O Ricardo escreveu sua história lá atrás, nos 3 primeiros CDs da banda, e voltou para continuar um pouco da história dele no Angra, e continuou depois no Xamã, no Reunion, tá agora também, mesmo com a morte do André ali, ele assumiu os vocais do Xamã. Então eu acredito que a continuidade do trabalho, a arte, é muito maior do que qualquer artista. Então é importante a gente focar realmente na arte. O CD tem seus erros, tem seus pecados, de fato, mas não desmerece em nada a discografia da banda. Até porque todos os outros artistas que saíram da banda, tirando o André agora, né, infelizmente, eles seguiram com suas carreiras. O Aquiles saiu e depois ele reativou o Hangar e lançou bons CDs com o Hangar. Eu não sou fã de Hangar, não ouço muito, mas eu reconheço que são bons CDs, depois que ele saiu do Angra. Aí participou de inúmeros projetos aí. Hoje em dia vive de Angra, mas beleza, ele participou. Então você segue o artista no que ele foi, né? Da mesma forma, o Edu saiu, deu uma força no Almar, tudo. Não gostei muito do que ele produziu depois, pós o Motion. Não gosto muito,